Olá, seja bem-vindo ao 15º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Eu sou o Paulo Faustino, da Escola Dinheiro. O meu nome é Diogo Espinha, da Escola Criatividade. E hoje vamos falar sobre como conseguir maior interação com os leitores, seja num site, num blog. Diogo, existem várias estratégias, nós compilamos aqui uma lista com várias estratégias e várias formas de conseguir uma interação com os leitores, que é a parte mais difícil. Há muita gente que escreve conteúdos, os conteúdos não recebem comentários, não há grande feedback dos leitores e isso é um ponto negativo. É um bocadinho frustrante às vezes. É frustrante e é um ponto negativo porque não permite que outros usuários cheguem e tenham o desejo de comentar. Ou seja, quando tu chegas a um blog e tens um artigo com muitos comentários, tu vais ter o ímpeto de comentar. Sim. É quase um vírus. É um efeito rebanho. Exato. E uma das primeiras estratégias que nós temos aqui é precisamente pedir aos usuários para deixarem links nos comentários do blog. O que é que isto significa? Bom, significa que, de certa forma, vamos pedir aos nossos leitores e aos nossos visitantes para participar no artigo, deixando um link no artigo. Há um exemplo na Escola Criatividade, que foi um artigo que eu fiz de uma compilação de 20 temas para Tumblr femininos, em que no final do artigo eu deixo uma dica para os visitantes deixarem o link para os seus Tumblr. E a verdade é que o artigo tem imensos comentários e toda a gente deixa um link para o seu Tumblr. Isto é uma maneira de, através de um artigo simples, não é um artigo técnico como a Escola Criatividade, termos muitos comentários, muitos links nos comentários e as pessoas sentem-se quase obrigadas a comentar o artigo para partilhar o seu Tumblr e partilhá-lo com outras pessoas. Eu, por acaso, tenho um artigo parecido na Escola Dinheiro, que é sobre como conseguir seguidores no Twitter, em que eu pedi no final do artigo para as pessoas deixarem um link do Twitter delas. O artigo neste momento tem mais de 1000 comentários. E é uma forma de estimular o leitor comum a participar, porque, por norma, o deixar um comentário pressupõe que a pessoa tenha o ímpeto de querer participar, partilhar conhecimento, etc. E a grande maioria das pessoas não faz isso. Vai, lê o conteúdo e não participa. Então é necessário estimular. E como é que se estimula? Estimula-se dessa forma, como tu falaste, dos temas para Tumblr, em que as pessoas vão lá e deixam o link para o Tumblr delas, porque elas sabem que existe um benefício ao comentar. Exatamente. E isso faz com que aumente a interação dos comentários, que depois, de forma orgânica e natural, permite com que o blog vá recebendo ao longo do tempo mais comentários mesmo noutros artigos. Exatamente. Depois, faça aos seus leitores pensarem diferente. O que é que significa isto de pensar diferente? Pensar diferente. Vamos pegar um exemplo. Um artigo técnico sobre CSS, por exemplo, na Escola de Criatividade. Em que é um tutorial que ensina a fazer uma determinada coisa. O tutorial está feito de uma forma, mas existem várias formas de fazer a mesma coisa. Exatamente. Então podemos sugerir aos visitantes, aos nossos leitores, que comentem e que participem no artigo, dando novas formas de chegar ao mesmo resultado, ajudar outros leitores que tenham dúvidas, que vão aos comentários e colocam as suas dúvidas. Isto é uma forma de potenciar o próprio artigo e a participação das pessoas. Isso aconteceu até recentemente na escola WordPress, num artigo que tu fizeste, em que um usuário tinha uma dúvida, o outro foi-lhe respondendo e, entretanto, colocaram algumas dezenas de comentários a ajudarem-se um ao outro, que são informações que são úteis também para outro tipo de utilizadores que visitam o blog e que têm dúvidas semelhantes. E isso é, logicamente, uma forma interessante de... A partir do momento em que um leitor coloca uma dúvida num comentário e é respondida, certamente haverá outras pessoas que têm a mesma dúvida. Exatamente. E se forem aos comentários já está a dúvida esclarecida. Exatamente. Temos aqui também o faça uma pergunta, mas não sempre. E isto é uma técnica que eu utilizo há algum tempo e que eu já falei na Escola de Dinheiro e que basicamente resume-se a uma coisa muito simples, que é, em determinados artigos, no final do artigo, fazer uma pergunta. Nós esquematizamos o artigo e no final perguntamos ao leitor: e você? Conseguiu pôr estas estratégias em prática? Já utiliza estas ferramentas? Já pensou em fazer isto desta forma? Fazemos uma pergunta apenas, porque ao fazermos várias perguntas vamos basicamente induzir o utilizador
de que ele tem que dar várias respostas e isso torna o processo de comentar e de interagir mais complexo, e quanto mais complexo for, menor é a participação, porque as pessoas gostam de coisas simples, e isto acontece também no Facebook, por exemplo. Nós falámos aqui nas escolas TV, num episódio que eu fiz com o Luciano La Roça, da Escola Freelancer, nós falámos precisamente disso, que é, no Facebook, as perguntas funcionam bem quando são uma pergunta. Quando é uma pergunta. E é de resposta simples. A pessoa chega e deixa uma resposta simples. E nos comentários é a mesma coisa. Quando nós deixamos uma pergunta apenas no final do artigo, nós estamos a estimular os usuários a participarem. Se nós colocarmos várias perguntas, vamos dificultar o processo, vai exigir uma resposta mais complexa e, obviamente, o número de comentários é menor. E tu já viveste essa experiência na escola de criatividade? Colocando uma pergunta no final do artigo, vai também, de certa forma, poder gerar uma discussão saudável entre os visitantes, porque um visitante pode comentar respondendo a essa pergunta de uma forma, outro responde de outra, e eles depois podem começar a interagir uns com os outros, a discutir as suas ideias. É uma forma de debate. É uma forma de debate e é um enriquecimento ao conteúdo. Ou seja, além do artigo, os comentários são também uma fonte de enriquecimento. Existe muita informação. Existe muita informação de qualidade nos comentários dos blogs. Depois temos aqui também link para outros blogueiros na sua área. E isto é importante e é uma coisa que eu também tenho vindo a batalhar na Escola de Dinheiro, porque a grande maioria dos blogueiros utiliza muito aquela prática comum de se eu estou a linkar para alguém vou perder visitantes. Isso é absurdo, não faz sentido nenhum. Ninguém perde visitantes porque linka para o blog A, ou para o blog B, ou para o blog C. O que acontece é, ao linkarmos para outros blogs, esses outros blogueiros vão ficar a saber que nós linkamos para eles vão visitar o artigo, provavelmente vão deixar um comentário, ou se não deixarem um comentário, pelo menos vão continuar a acompanhar o nosso trabalho a partir daquele momento, e isso é uma forma de ir gerando mais usuários, mais leitores e potencialmente uma maior interação através dos comentários do blog. A partir do momento em que fazemos uma linkagem para o outro blog num artigo, também existe a possibilidade da pessoa do outro blog linkar também para nós mais tarde. Exatamente. É uma forma recíproca de valorizar o trabalho do próximo. E ao linkarmos para outro blog, nós estamos logicamente a valorizar o trabalho dele, a indicar o trabalho dele, e ele provavelmente pode não se tocar à primeira, nem à segunda, nem à terceira, mas haverá um dia em que ele irá fazer isso. Isso é uma das estratégias que é recomendável para conseguir chamar a atenção dos grandes pro-bloggers ou dos grandes blogueiros quando você está a começar. Quando você está a começar, começa por baixo, cita aqueles que são, teoricamente, os melhores na área e mais tarde ou mais cedo eles vão retribuir isso. E isso é importante. E ao fim e ao cabo, depois, se o seu trabalho for de qualidade, esses outros blogueiros vão reconhecer o trabalho e vão lhe dar valor também. Exatamente. Como você deu no início a eles. Exatamente. Depois temos utilizar os comentários do Facebook no blog. Já falámos disto na escola WordPress pelo menos 2 ou 3 vezes, que consiste basicamente em ter a caixa de comentários do Facebook na zona do blog, onde estão os comentários do blog. Pode-se substituir os comentários do blog pelos comentários do Facebook, ou utilizar os dois e o utilizador escolhe qual deles é que quer utilizar. Porquê é que é uma vantagem utilizar os comentários do Facebook? É uma forma de também gerarmos mais visitantes. Através das redes sociais. Neste caso, através do Facebook. Para páginas de fãs, e volto a remeter para o nosso vídeo sobre o Facebook Marketing, páginas de fãs que tenham alguns milhares de fãs, que tenham uma boa interação, é um veículo interessante para canalizar pessoas do Facebook para o blog. É uma forma de canalizar as pessoas, gerar maior interesse, até porque há muita gente que utiliza o Facebook, redes sociais, etc., que não gosta de comentar em blogs porque tem que preencher o nome, e tem que preencher o e-mail, e tem que preencher o site, e depois ainda tem que fazer um comentário, enquanto que no Facebook é imediato. É uma coisa rápida. O processo é facilitado, é uma coisa instantânea, e isso é uma forma de aumentar a interação com os leitores. No entanto, são comentários do Facebook. Os comentários do Facebook já são indexáveis pelo Google, portanto, são conteúdo indexável ao artigo,
é importante também em termos de SEO. No entanto, não deixa de ser uma plataforma de comentários que não está dentro do blog, ou seja, é externa ao blog. Não é tão positivo, nem é tão bom como ter a caixa de comentários do próprio blog, porque o conteúdo está lá dentro e está agregado ao WordPress, ao Blogger, etc. No entanto, é uma forma de estimular a participação das pessoas quando não existe alternativa. Se ninguém vai lá deixar um comentário no blog, nós temos que procurar alternativas. E os comentários do Facebook é uma delas. E temos aqui outra também, que é o Discos. O Discos, que é uma plataforma de comentários para o WordPress. Eu sinceramente nunca utilizei o Discos, não tenho experiência com o Discos. Não sei se tu já utilizaste o Discos em algum dos teus blogs. Eu já falei dele na escola WordPress. No entanto, nunca utilizei em nenhum dos meus blogs por uma simples razão. Porque acho que tem demasiada informação. É uma plataforma interessante, o Discos, é gratuito, é interessante para quem tem blogs WordPress, porque permite fazer uma série de outras coisas, desde votar nos comentários das pessoas, fazer árvores de comentários mais extensas, tem uma série de funcionalidades interessantes. No entanto, permite também, por exemplo, fazer login com o Facebook, com o Twitter e com uma série de outras... De certa forma também facilita o processo e por outro lado... Por outro lado, tem demasiadas opções e torna-se complexo. Eu, sinceramente, acho que não é por aí. No entanto, os comentários do Facebook são uma opção interessante. Faça comentários em outros blogs. É também uma estratégia a ter em consideração quando se pretende dar-lhes vistas. Correto? Dar a conhecer o nosso trabalho, por exemplo. Participar em outros blogs. Há muita gente que comete um erro muito crasso, que é deixar comentários noutros blogs. Eu vou deixar um comentário noutro blog para ganhar links para o meu blog. Errado. 99% dos blogs utilizam nofollow nos comentários. Portanto, estar a deixar comentários para ranquear SEO, para não sei o quê, é uma perfeita de uma absurdidade, porque não faz sentido nenhum. Muito menos deixar um comentário no blog em que o seu nome é Aprenda a ganhar dinheiro na internet. Ninguém se chama Aprenda a ganhar dinheiro na internet. As pessoas têm um nome. E se você tem um nome e quer ser conhecido pelo seu nome e pelo seu trabalho, você tem que usar o seu nome, deixar um comentário, ser participativo, porque isso é uma forma de estimular, logicamente, os outros blogueiros a virem ao seu blog, participarem e deixar comentários também. Eu falo da minha experiência e daquilo que eu penso sobre isso. Já recebi vários comentários na Escola de Criatividade em que o nome era desse género. Sim. E eu não sei a quem é que está agregado aquele comentário. Sim, não dá para... A não ser que se vá visitar o site e tente esmiuçar um pouco para saber quem é que é o autor. Exatamente. A gente não consegue responder Olá, João Antunes, obrigado pelo comentário. Não dá. Não dá porque a gente não sabe o nome da pessoa. Vamos estar a responder a alguém que não sabemos quem é. Exatamente. Normalmente nesses casos o que eu faço é, se for uma coisa do género Aprenda a ganhar dinheiro, eu utilizo as iniciais. Olá, A, G, D, qualquer coisa. Não vou estar a escrever Aprenda a ganhar dinheiro na internet, porque acho absurdo. E acho que não é assim que se participa num blog com o intuito de ser prestativo e de obter algum dividendo com isso. Porque se eu tenho um nome, eu vou utilizar o meu nome. Tem a possibilidade de fazer até branding pessoal. Exatamente. E está a utilizar outro nome que não está agregado. Exatamente. As estratégias de marketing pessoal passam por aí também. Deixar comentários em outros blogs, mas utilizando o seu nome, a sua fotografia, o seu comentário pessoal, com o seu conhecimento. Isso é que é trabalhar o marketing pessoal. Não é utilizar um nome fictício que não faz grande sentido. Depois temos aqui um tópico interessante. Controvérsia é sinónimo de animação. O que é que isto significa? Bom, num artigo podemos lançar, através, por exemplo, de uma pergunta, lançar uma pergunta controversa. Eu sei que tens um exemplo na Escola de Dinheiro sobre isso. Eu tenho um post, mas não foi bem uma pergunta. Foi um artigo. Ele foi controverso pelo título, que era sobre o registro de domínios, em que eu coloquei depois, entre parênteses, leia essa porra de uma vez por todas, porque era um assunto que me incomodava particularmente, porque as pessoas não têm atenção de coisas básicas como o registro de um domínio. Era uma coisa que naquela altura, o artigo já tem algum tempo, hoje as coisas já são um pouco melhores,
mas as pessoas tinham muita tendência de utilizar aqueles domínios .tk e .co, .cu, .cc, não sei quê, porque era tudo domínios gratuitos. Hoje, felizmente, o Google também já está a apertar com esse tipo de coisas, hostings, hospedagens gratuitas, domínios gratuitos, etc., porque são coisas que não têm credibilidade nem confiança. E a grande maioria dos utilizadores utilizava domínios gratuitos que não tinham nada a ver com nada, quando o registro de um domínio custa 15 reais, ou 10 reais, ou 12 reais. E ao cabo, quando uma pessoa, quando o utilizador idealizava criar um site, passava logo ao design, à criação do site e saltava alguns passos básicos que são importantes. Exatamente. E o que foi engraçado nesse artigo foi que ele, logicamente, o facto de eu ter lido essa porra de uma vez por todas, gerou controvérsia, porque as pessoas não estão habituadas a esse tipo de comportamento ou padrão, porque eu, por norma, não falo assim nem escrevo assim, mas o intuito foi mesmo esse. É o chamado marketing guerrilha, em que nós somos agressivos, mas com um intuito positivo. Era um intuito construtivo. O título ficou chamativo. O título acabou por ficar chamativo. O artigo gerou mais de 100 comentários logo na altura. Hoje em dia não sei quantos é que tem, mas é uma forma interessante de gerar debate. Mas, atenção, é necessário saber ser controverso. Não se pode ser controverso caindo no ridículo ou sendo estúpido com as pessoas. Ou seja, é necessário saber o que é que se está a fazer, se há um intuito construtivo ou não. Eu não vou dizer, leia essa porra de uma vez por todas e depois não sou construtivo com as pessoas. Isso é uma ofensa. Isso é ser ofensivo. São coisas diferentes. A controvérsia é boa, mas tem que ser julgada com inteligência e não pode, logicamente... Tem que ser pensada. E não pode, exatamente, e não pode, logicamente, ser utilizada recorrentemente. Não pode. Depois, responda a outro blogueiro com um artigo. Esta estratégia é interessante. Eu já fiz isto. Fiz isto com o Marcos Lemos do Ferramentas Blog. Quando ele escreveu um artigo em que dizia que não recomendava programas de afiliados no seu blog, falou de mim e do trabalho que eu fazia, e depois eu respondi-lhe num artigo em que lhe disse: Marcos Lemos, você está errado relativamente aos programas de afiliados. E acabou por ser e atenção, eu dou-me super bem com o Marcos, somos grandes amigos, mas foi uma excelente forma de nós criarmos conteúdo que fosse interessante e educativo para quem acompanha os blogs, e foi também uma forma de ambos puxarmos um pelo outro, linkarmos um para o outro e gerarmos um debate que fosse saudável. Vimos que foi ali uma dupla de artigos viral. Sim, acabou por não foi viral no sentido literal da palavra, mas foi uma forma de eu dar nas vistas e ele dar nas vistas, produzindo conteúdo interessante e cada um debatendo os seus pontos de vista. Até porque esta questão dos programas de afiliados e dos blogs, etc., cada um tem o seu ponto de vista relativamente às coisas, e o que funciona para mim pode não funcionar para ti, e vice-versa. Existe sempre a diferenciação. Mas é uma forma interessante esta de responder a outro blogueiro com um artigo, é uma forma interessante. No entanto, é necessário ter em consideração as coisas que se dizem e a forma como se faz as coisas. O Marcos Lemos, não há muito tempo, alguém que eu não me recordo escreveu um artigo sobre ele e porque é que não gostava do trabalho dele, e não foi uma forma simpática de gerar interação. Foi ofensivo, caiu mal, principalmente porque o Marcos faz um excelente trabalho, e depois é necessário saber equilibrar a balança. Quando se cai no exagero e se ofende as pessoas gratuitamente só para conseguir exposição, para dar nas vistas, perde-se a credibilidade que se tem. Ao contrário daquilo que se estava à espera. Consegue-se, efetivamente, dar nas vistas e que as pessoas vão lá e comentam e fazem e não sei o quê. Pelas piores razões. Só que é pelas piores razões, exatamente. Seja humilde. O que é que isto significa? Bom, tenho isto é abstrato. Temos que chamar o Miguel Lucas. Eu tenho um exemplo relativamente à humildade. Todos nós já cometemos erros a escrever um artigo. Perfeitamente. Acontece. E já aconteceu, por exemplo, num artigo sobre PHP, salvo erro, na Escola de Criatividade, eu cometi um erro e escrevi mal um trecho de código e fui corrigido num comentário. É preciso ser humilde ao ponto de aceitar a correção e agradecer à pessoa. Exatamente.
toda a gente comete erros. Exatamente. Aliás, essa história de cometer erros aconteceu muito recentemente na Escola de Dinheiro, porque eu era para publicar um artigo patrocinado de um cliente que havia comprado um artigo e enganei-me e publiquei um artigo de um outro cliente que também tinha comprado um artigo. E quando eu publiquei o artigo, aquele cliente que eu deveria ter publicado foi lá deixar um comentário a dizer que estava triste e desiludido porque era a data dele, ele tinha esperado e eu não tinha publicado o artigo dele. E o que é que se faz numa situação destas? Não se apaga comentários. Assume-se o erro publicamente, porque isso é uma forma de reforço. Ou seja, se eu tenho humildade e tenho inteligência suficiente para assumir o meu erro publicamente, isso vai reforçar a minha imagem não só com aquele cliente, mas também com as pessoas que vão ler os comentários. É óbvio o que é que aconteceu nesse artigo. Outras pessoas acabaram por deixar comentários a dizer que ficaram contentes com a minha atitude. Exato. Não foi propositado nesse sentido, porque é uma coisa de senso comum, ou seja, nós temos que assumir os erros que cometemos. Faz parte da humildade. Faz parte da humildade. Nós temos que assumir os erros que cometemos. E todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos erros com alguma frequência, porque é perfeitamente normal, somos seres humanos. A questão é, tem que haver humildade para assumir os erros. Da mesma forma que tu assumiste o teu erro porque erraste no trecho de código que tinhas posto publicado no artigo, tu respondes ao comentário, como fizeste, né? Agradeces, editas o artigo e está tudo ótimo. E acabei por ter uma interação no artigo, Exatamente. através de um erro meu. Exatamente. Acabei por ser humilde ao ponto de corrigir o código e agradecer a participação da pessoa. Exatamente. E a pessoa ficou igualmente agradada com a minha atitude. Exatamente. E é uma forma interessante de cativar as pessoas. Porque ninguém é perfeito. Ninguém faz conteúdos 100% perfeitos, sem erros, sem gralhas, sem etc. Não dá. Não fazíamos mais nada. Claro. Não fazíamos mais nada. Dava para produzir um artigo por semana e era o resto da semana a ler o artigo para ver se não tinha gralhas. A questão é óbvio que se tem que trabalhar a perfeição e tem que ser relativamente perfeccionista, senão é ao Deus dará, não é? Quer dizer, Erros em demasia também é mau. Tem que se afinar ao máximo a forma como se trabalha. No entanto, depois tem que haver esta questão de ser humilde e assumir os erros, ok? Um leitor que também faz parte um pouco do papel dele enquanto leitor, que é ler, ok, encontrou um erro, vai reportar o erro, para outros utilizadores não se prejudicarem, e nós fazemos a nossa parte, que é assumir os nossos erros e editar o conteúdo de acordo com aquilo que é o mais correto. E é uma forma também, acabaste por gerar interação, não supostamente por uma boa causa, mas foi uma boa causa, porque errar é perfeitamente humano, e tu assumes o teu erro e editas o conteúdo e acabas por gerar um interesse interessante com os leitores. Ok, premiar comentários. O que é que significa isto de premiar comentários? Premiar comentário. Vamos dar um exemplo. Na Escola de Criatividade, num artigo sobre JavaScript, se não estou em erro, um visitante leu o artigo e fez um comentário sugerindo uma forma de alcançar o mesmo resultado utilizando um trecho de código mais simples e mais direto. Aquilo que eu fiz foi agradecer à pessoa pela participação e adicionei o trecho de código que essa pessoa sugeriu, adicionei ao artigo. Ou seja, foi uma forma de eu premiar a contribuição daquela pessoa e enriquecer, ao fim e ao cabo, o artigo. Exatamente. É tão simples quanto isto. Não há muito mais a dizer. Alguém tem uma atitude, ok, é de valor para o artigo ou para a comunidade, nós agarramos nisso, colocamos no conteúdo ou citamos a pessoa e é a melhor forma de premiar a participação de alguém. Essa pessoa, ao fim e ao cabo, vai ficar tentada a continuar a participar porque sabe que a sua participação foi valorizada. Exatamente. E é uma forma de estimular a participação e é principalmente um aspecto muito importante que é criar um laço credível, um laço de credibilidade. Ou seja, se este autor assumiu o erro e ainda pôs o meu conteúdo no artigo, ele está-me a valorizar. Se ele está-me a valorizar, eu vou continuar a acompanhar o trabalho. Simples. Ofende aos seus leitores no bom sentido.
O que é que isto significa de ofender os leitores? Bom, tocámos um pouco, se calhar, sobre isso ainda agora, sobre aquele artigo dos domínios. Não foi uma ofensa? Sim, exatamente. É a tal questão do marketing de guerrilha, é quase como darmos um murro no estômago, mas sem darmos, né? Naquele sentido mais abstrato de, ok, eu vou ser agressivo, mas é uma agressividade pensada, porque aquilo que está dentro do conteúdo é educacional, é interessante, tem que ser estruturado e não é a tal ofensa gratuita que nós já falámos anteriormente. Depois, separar os comentários dos trackbacks e dos tweets, que é uma coisa importante e é uma coisa interessante. Hoje em dia eu penso que a grande maioria já separa pelo menos os comentários dos trackbacks ou dos pingbacks, porque não faz sentido ter um comentário, um pingback, depois 2 comentários, mais um pingback. Mesmo em termos visuais? Em termos visuais é mau e destrói efetivamente a interação dos leitores. Os tweets é a mesma coisa. Nós, por exemplo, nos novos layouts que estamos a construir nas várias escolas, a Escola de Dinheiro e a Escola Freelancer, já têm 2 separadores, um com os comentários e outro com os tweets, separando as duas águas para não tornar a informação demasiado densa e quebrar, de certa forma, o potencial que existe de interação. Deixar a porta aberta à opinião dos outros. O que é que isto significa? Bom, acho que este tema é básico. Não podemos criar um artigo e, por exemplo, fechar os comentários. Não faz sentido. Não faz sentido. Principalmente quando aquilo que se pretende é obter comentários. Exatamente. E isto é uma coisa interessante e vou deixar aqui uma dica interessante, que é, para quem trabalha com artigos patrocinados, fechar comentários é mau. Ok, o cliente contratou o artigo patrocinado, ótimo, não tem problema nenhum, mas vamos deixar os comentários abertos. Porque as pessoas têm direito à opinião delas. Claro. As pessoas têm direito à opinião delas. Se a opinião não foi positiva, o cliente tem que saber trabalhar isso. Tem que se interessar por isso. Tem que tirar uma mais-valia disso. E é uma forma também do próprio cliente obter algum feedback das pessoas. Exatamente. O que é que acontece com os clientes que recebem feedback negativo, que já aconteceu, por exemplo, na Escola de Dinheiro? Ficam aborrecidos e pedem para fecharmos os comentários ou para apagarmos os comentários. E isso é uma coisa que nós não fazemos. Não fazemos porque as pessoas têm direito à opinião delas. O cliente tem que saber trabalhar isso. Não pode haver censura. Não tem. Sim, não faz. Claro. Vivemos em democracia. Não faz sentido fazer isso. Faça perguntas em vídeo. Isto é uma das coisas que eu tenho feito com alguma frequência na Escola de Dinheiro. Agora com a Escola de Dinheiro Q&A, que tem tido resultados impressionantes. O que eu basicamente faço é... Eu por acaso não faço perguntas em vídeo. O que eu faço é... Peço às pessoas para deixarem perguntas num conteúdo que eu escrevo. Eu escrevo um conteúdo com um tema, lanço um tema. Por exemplo, hoje vamos falar sobre programas de afiliados. Quais é que são as vossas perguntas sobre este tema? E depois eu respondo às perguntas em formato de vídeo. Uma a uma, seleciono as perguntas e depois respondo a todas em formato de vídeo. Porquê é que isto gera interação? Gera interação de duas formas. Primeiro, quando eu publico o artigo, porque as pessoas vão publicar comentários com as dúvidas e as perguntas que elas têm. E depois, quando publico o vídeo com os resultados e com as minhas respostas. Porque as pessoas vão agradecer o facto de ter respondido à pergunta delas, o facto do vídeo estar assim, está bom, está mal, está assim assado. E isso é interessante, cria-se ao mesmo tempo, são 2 conteúdos, e são 2 conteúdos que por norma geram interação porque são mais pessoais. Exato. Ou seja, se tu me vais fazer uma pergunta e eu te vou responder, nós vamos criar uma ligação mais próxima e vai haver, tu, enquanto leitor, vais participar, vais deixar comentário e isso é bom e é enriquecedor para o blog, logicamente. Depois, não fazer moderação de comentários é outro aspecto importante e eu já recomendei isto na Escola de Dinheiro também, que é comentários sem filtro. Se nós temos uma caixa de comentários e a pessoa, ao publicar um comentário, o comentário vai automaticamente para o filtro de moderação, nós estamos a limitar a interação. Porque a pessoa vai ter que ir lá no dia a seguir, ou 3 ou 4 dias depois, para ver se o comentário foi publicado ou não. Isso não faz sentido. Se a pessoa deixou um comentário, o comentário está online e visível. Não faz sentido de outra forma. É preferível não fazer essa moderação e depois fazer essa moderação a posteriori. Exatamente. Ou seja, eu recebi 10 comentários e os 10 comentários estão publicados e estão online.
Eu agora vou moderar esses comentários. Eu agora vou ver desses 10 comentários se existe algum que foi ofensivo, foi obsceno, que não esteve bem. E ok, esse comentário eu provavelmente vou moderar, ou vou mandar para o spam, ou vou eliminar, ou vou contactar o leitor e dizer que o comentário dele foi apagado porque não foi de certa forma enriquecedor para o conteúdo, mas isso é uma moderação à parte. Eu não vou fazer moderação de imediato, porque a pessoa quer ver o comentário dela lá. Na Escola de Criatividade há um exemplo em que quase que sou obrigado a fazer moderação quase todos os dias. Que é o artigo de 16 jogos de browser. Exatamente. Infelizmente nos comentários às vezes as pessoas entram em excedem-se porque um jogo é melhor que o outro e porque entra em discussão e depois acaba por descambar um pouco e tem que se moderar. Mas no entanto faz a moderação à posteriori. Exatamente. Não tens que limitar logo. E isso é importante. Depois temos também responder ao maior número de comentários possível, que é uma estratégia que eu venho a falar na Escola de Dinheiro há algum tempo. Responder aos comentários é importante, é extremamente importante, porque quando uma pessoa deixa um comentário no blog, ela está à espera de uma resposta. Ela não foi deixar um comentário para voltar lá 2 ou 3 dias depois e ver que não há resposta. Para isso ela não tinha comentado. Se ela deixou um comentário, ela quer uma resposta. Portanto, é importante respondermos aos comentários das pessoas. No entanto, é importante ter em consideração que quando se atinge um determinado nível e quando se recebe muitos comentários, é praticamente impossível responder a toda a gente. Responde-se a muitos dos comentários que estão nos artigos novos. Nos artigos mais antigos é mais difícil, porque, por exemplo, na Escola de Dinheiro, nós temos 1500 artigos, nós recebemos mais de 100 comentários por dia e é impossível responder a toda a gente. Não dá. É difícil acompanhar dentro de 1500 artigos. Não dá para responder a toda a gente. No entanto, nós fazemos aquilo que conseguimos. Nos artigos novos vamos acompanhando, vamos respondendo às dúvidas, etc. Porque depois os comentários também têm um tempo de vida. De certa forma têm um tempo de vida. Nós publicamos o artigo, as pessoas vêm e comentam, nós respondemos e a partir daí todos os que vierem a seguir provavelmente já têm as dúvidas deles respondidas ou no artigo ou nos outros comentários que as pessoas fizeram e que nós respondemos. Portanto, não vale a pena complicar muito isto. Diogo, basicamente, nós tínhamos ainda mais alguns pontos, mas são todos muito à volta disto. Eu queria deixar também aqui um ponto importante, que é aproveitar ao máximo as redes sociais para levar as pessoas a comentar nos blogs, puxar por elas, publicar não só imagens, como os próprios artigos e os conteúdos e incitar as pessoas a participarem, a deixarem a opinião delas. É importante trabalhar isto, porque tanto Facebook como Twitter, etc., neste momento têm um grande potencial ao nível da interação. E é importante trabalhar estes aspectos, fora todos estes que nós falámos ao longo do vídeo. Diogo, obrigado por esta participação e por esta conversa interessante. Embora não tenhamos abordado todos os pontos que tínhamos para abordar, penso que abordámos os mais importantes e aqueles que são essenciais. Sim, alguns dos pontos que nós tínhamos passavam um pouco, eram paralelos ou eram muito idênticos aos outros que nós falámos, que são efetivamente aqueles que são mais importantes de trabalhar. Portanto, resta-me agradecer-lhe a si por ter assistido a mais este episódio das Escolas TV. Não se esqueça que para a semana temos um novo episódio e aproveite também para subscrever o nosso canal de vídeos no YouTube, em youtube.com/escolastv, e já agora que estamos a falar em interação, seguir também os nossos perfis nas mídias sociais, em twitter.com/escolasplus e também a nossa comunidade no Facebook, em facebook.com/escolasplus. Contamos consigo para o próximo episódio. Até lá. Obrigado, até para a semana.